Já chega a 40 o número de mortos pelos temporais que atingiram o litoral de São Paulo. O repórter Wallace Lara está em São Sebastião e tem o balanço dos números até agora. Wallace, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do heliponto da Marinha, em São Sebastião, onde até agora há pouco as aeronaves operavam. Equipes em campo continuam à procura de sobreviventes. O governo de São Paulo confirmou 40 mortes, 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba. 7 corpos já foram identificados. São 2 homens adultos, 2 mulheres adultas e 3 crianças. Entre os feridos que estão internados, 6 crianças, 6 estão em estado grave e 13 estáveis. Ainda há 40 pessoas desaparecidas, com mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados. Ana, Heraldo. Obrigada, Wallace. O governo federal ampliou o estado de calamidade pública para 6 cidades do litoral de São Paulo. O litoral paulista é uma combinação de montanhas próximas ao mar, com muitas encostas ocupadas por moradias. A chuva provocou estragos do trecho que vai do Guarujá, na Baixada Santista, litoral sul, até Ubatuba, no extremo do litoral norte. Em Caraguatatuba, houve queda de barreiras e alagamentos nas estradas. 42 pessoas estão em abrigos da prefeitura e outras 200 foram para a casa de parentes e amigos. Não houve mortes. Em Ilhabela, a região sul foi a mais atingida, com queda de postes e rompimento de asfalto. Também não houve mortes. Em Ubatuba, foi registrada a morte de uma criança de 7 anos, depois que uma pedra deslizou e atingiu a casa onde ela estava. A cidade mais atingida foi São Sebastião. No meio de tanta devastação, uma cena de esperança. Gabriela Pereira, de 26 anos, grávida de 9 meses, entrou em trabalho de parto. Ela e o bebê foram resgatados pelos bombeiros e estão bem. A força do vendaval arrastou troncos de árvores para a Praia da Baleia. E houve deslizamentos na região. No bairro de Itatinga, também em São Sebastião, os moradores fizeram uma corrente humana para resgatar 2 crianças. Nas encostas de Juqueí, um raio de destruição e pessoas desaparecidas. A gente está aqui numa rua, no alto de um morro, onde os bombeiros e a Defesa Civil estão trabalhando para tentar localizar uma pessoa que está desaparecida. E a gente vê a atuação dos bombeiros. Atrás dessa pessoa, muita madeira, muita lama, muita destruição. Você já tem algum sinal, alguma coisa? Não, a gente está procurando. A gente tem informações que possivelmente possa haver uma pessoa aqui nessa região. E os bombeiros pediram para a gente agora sair daqui, porque existe o risco de deslizamento. E esse lugar aqui onde eu estou é o local de fuga. Se acontecer um deslizamento, é por aqui que eles vão tentar se salvar. Porque existe sim o risco de que mais lama, mais detritos desçam. O Matheus conhecia a pessoa que está desaparecida, está sendo procurado agora pelos bombeiros. Matheus, quem é? É o Lael de Saraiva. Ele é nosso gerente lá no São Juca, lá no restaurante. A filha dele e a bebê dele foi resgatada. Tem informações que a bebê está em Santos e a mulher está em Bertioga, com vida os 2. Mas ele ainda está desaparecido. O que estão sentindo ver um colega, a família de um colega nessa situação? Desespero, né? Ninguém quer estar na pele, né? Tentar ajudar o máximo possível. A gente está tentando chegar agora numa localidade chamada Vila Pantanal, onde há 3 pessoas desaparecidas. Um casal e uma criança de 2 anos de idade. E aqui no caminho já dá para ver destruição. Olha só a quantidade de bicicletas. Elas foram arrastadas pela enxurrada. E ainda tem muita água descendo lá do alto do morro, apesar de não estar chovendo já há várias horas. Olha a quantidade de água que está descendo. E aqui a gente vê mais destruição no caminho. Sua casa ficava onde? Minha casa está aqui no momento. Aqui, ó. Está em pé. Ela está em pé? Sim, tem em pé. Lá atrás. Ela está em pé, mas ela cedeu. Que é barranco atrás. A próxima da minha filha, que não tem mais. Do meu sobrinho também, desabou. Da minha sobrinha também. Essa daqui é da minha irmã, que tirou também a metal aqui da frente. Rastou tudo. Depois de meia hora de subida, a gente finalmente chegou aqui no local onde os bombeiros buscam 3 desaparecidos. Olha só, é muita lama,
Havia algumas casas aqui da família inteira. Vamos tentar chegar mais perto, no limite do que a segurança permitir, porque está escorregando muito aqui. As 3 pessoas desaparecidas são parentes da Letícia, que encontramos abrigada numa igreja, depois de ter a sua casa destruída. Cada segundo que passa, a esperança vai diminuindo. Está difícil demais. Tem 4 pessoas aqui da região, são parentes também desses desaparecidos, embaixo de toda essa lama. Olha só, um trabalho muito difícil aqui no alto do morro para tentar encontrar essas pessoas. Algum sinal aí? Nada. No caminho de volta, encontramos mais bombeiros subindo o morro. Já estivemos, fizemos um revezamento, agora vamos voltar. Opa. E assim a gente vai trocando. Cada 2 horas, troca a equipe para não exaustar. Não perder eficiência na busca. No Porto de Santos, a movimentação de navios voltou ao normal nesta segunda-feira. Ele ficou fechado por mais de 24 horas por causa da alta da maré. Em Bertioga, muitos bairros continuavam alagados. A cidade foi onde caiu o maior volume de chuvas do litoral paulista. No Guarujá, o volume de chuva chegou a quase 400 milímetros, o dobro do registrado há 3 anos, quando um temporal matou 34 pessoas. Para evitar uma nova tragédia, a Defesa Civil da cidade passou a avisar os moradores de área de risco quando os primeiros sinais do temporal começaram. Na sexta-feira, a Defesa Civil acionou a Secretaria de Assistência, que pôde retirar as famílias em segurança para cá de maneira preventiva, e a gente começou a instaurar o primeiro acolhimento aqui na cidade. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, passava o carnaval no Guarujá. E por causa dos bloqueios nas rodovias, não conseguiu se encontrar com a comitiva do presidente Lula em São Sebastião. A ministra visitou os desabrigados da cidade. No bairro mais atingido pela tempestade, moradores passaram o dia tentando recuperar o que foi destruído. E nós estamos ajudando aqui o pessoal, pelo menos, a organizar aqui a ponte, né? Para pelo menos o pessoal vir na casa, ver o que perdeu, o que não perdeu, o que nós podemos tirar, ajudar. O presidente Lula sobrevoou hoje as áreas mais atingidas. Quase 2 dias depois do temporal, ainda é difícil caminhar por várias ruas. Uma camada grossa de lama cobriu tudo. Dentro das casas, a situação é ainda mais dramática. O barro chegou onde? A altura do barro? A altura chegou aí dentro, aqui, no peito, aqui dentro. Aqui cobria, aqui fora já cobria. Aqui dentro de casa, no peito. Dá para falar que perderam quase que tudo, então? Perdeu tudo, não recuperou nada. Perdeu tudo, freezer, geladeira, cama, armário, perdeu tudo. Essa imagem, gravada na manhã de domingo, dá a ideia da força da enxurrada. Esse é o bairro onde a situação é mais crítica, na região central de São Sebastião. Os moradores estão contando com a ajuda da Defesa Civil e de muitos voluntários. Gente que mora aqui no bairro mesmo e está oferecendo o que tem para ajudar essas famílias. Nós estamos na correria, né, desde ontem, desde as 6 da manhã, que nós montamos uma mesa de café da manhã e alimentação para todos os voluntariados, o pessoal da prefeitura que estão trabalhando. Outros vizinhos também colaboram. Todo o pessoal do bairro estão trazendo alimentações e deixando lá com a gente para a gente estar preparando. É muita tragédia para a gente conseguir ficar dentro da nossa casa e não se movimentar em nada. Não é possível, não tem como o nosso coração não se mover para isso, entende? Segundo a prefeitura, cerca de 50 casas desabaram. Hoje, o presidente Lula, que estava na Bahia passando o feriado de carnaval, viajou para São Sebastião e sobrevoou as áreas mais atingidas. Lula e mais 9 ministros se reuniram com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, do PSDB. Eles discutiram a adoção de medidas emergenciais. O prefeito ressaltou que a situação é caótica e que a reconstrução não será imediata. Todo o processo de reconstrução do município será lento em função dos estragos na rodovia que acometeram toda a extensão do município de São Sebastião. Bairros ainda se encontram isolados e o foco, nesse momento, é buscar ainda vidas. Tarcísio de Freitas transferiu o gabinete dele para São Sebastião por tempo indeterminado. Ele anunciou a liberação de R$7 milhões do Estado para a região e disse que 600 pessoas irão trabalhar diretamente no local. 8 helicópteros da PM já estão sendo usados para resgates nas regiões mais isoladas.
Tarcísio agradeceu a cooperação e a ajuda da União e pediu para que os moradores, nesse momento, evitem se deslocar pelas rodovias. Com a chuva houve o rompimento de fibra ótica, houve perda de antenas, perda da rede de alimentação de energia. Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas, não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques, as pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar em direção a São Paulo e para outras partes do estado. O ideal, e se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso, porque nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. O presidente Lula se solidarizou com os moradores da região. Disse que os 9 ministros que viajaram com ele darão prioridade para ações de recuperação dos estragos. Destacou a importância do trabalho conjunto dos governos federal, estadual e municipal, independente do viés partidário, e prometeu construir novas casas em terrenos seguros. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade, e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. O governo federal anunciou uma série de medidas para a região. Entre elas, o envio de medicamentos e insumos para mais de 4.000 pessoas, a liberação do saque calamidade do FGTS pela Caixa Econômica e a doação de cerca de 11 milhões de reais em roupas e itens de higiene apreendidos pela Receita Federal. Além disso, todos os beneficiários do Bolsa Família que moram na região vão receber o pagamento no dia 20 de março. O repórter Bruno Tavares percorreu a área em que houve mais mortos. A Barra do Saí é uma das praias da cidade de São Sebastião. E chegar até lá hoje foi um desafio. A rodovia Rio Santos sumiu no meio dos deslizamentos em diferentes pontos. O ponto de interdição na Rio Santos é bem aqui. Depois de mais de 20 minutos de caminhada, nós chegamos a um deles. Todo esse morro veio abaixo e cobre agora as duas pistas da rodovia. Tem mais ou menos uns 2 metros de terra. Isso se estende por vários quilômetros. Pegamos carona num barco para tentar chegar à Barra do Saí, mas não deu certo. O mar estava muito agitado e não conseguimos descer. Tentamos uma lancha e também não conseguimos nos aproximar da praia por causa das ondas. Só as equipes da Marinha e os helicópteros conseguiam chegar na praia. A gente agora conseguiu embarcar num bote da Marinha e a gente vai fazer o restante do trajeto com esse bote, porque as ondas estão muito fortes, o barco não consegue se aproximar. Só depois de 5 horas conseguimos pisar na praia da Barra do Saí. Um trajeto que, em condições normais, leva 2 horas e meia. Logo na chegada é possível ver os sinais de destruição. Telefonia tem, mas energia elétrica não. Muitos postes caíram aqui. O ginásio e o prédio administrativo da ONG Verde Escola se transformaram num hospital de campanha. Também estão servindo de base para as equipes de resgate que procuram vítimas e sobreviventes na Vila Saí. Infelizmente foi um momento assustador para todos, né? Parecia um dilúvio, parecia o fim do mundo. As casas mais atingidas foram as que ficavam perto das encostas, onde os terrenos e os aluguéis custam mais barato na comparação com os imóveis que estão mais perto da rodovia Rio Santos. Cheguei aqui 6 horas, estou aqui batendo ali até agora. Comecei ali para poder liberar aqui para a água lá, estava cheio de água lá, como é que já está. Agora são 3 da tarde. 3 da tarde. Vai continuar até que horas? Vou continuar até quando der aí, quando a coragem não faltar, eu estou aí. A Prefeitura de São Sebastião ainda não terminou de contar os desabrigados.
A gente toma aqui sem água, né? Sem sinal de internet, sem telefone, sem comida. Então a coisa aqui é crítica. Desde ontem, os moradores se ajudam nas buscas por desaparecidos. Aqui era um córrego, né? Aqui tinha um córrego, o rio que desce da mata, e a maioria das casas aqui, que era aqui de cima, que era do meu irmão, 6 casas que ele tinha, todas elas estão aqui nesse córrego aqui, ó. Esse vídeo, gravado pela Polícia Militar, mostra o resgate de pessoas que ficaram ilhadas neste domingo. Só às 3 horas da tarde de hoje, as primeiras equipes de socorro conseguiram acessar por terra a Vila Saí, onde está a maior parte das vítimas. Também no fim da tarde, as doações começaram a chegar. A Eliana Marques explica para a gente o motivo desta